Agora a gente vai falar um pouquinho sobre técnica cirúrgica, tá, pessoal? Assim, eu vou comentar aspectos muito pontuais e muito breves. É claro que extração de terceiro molar, como qualquer cirurgia, ela demanda prática, demanda treino, são horas e horas que você passa estudando e depois executando, praticando, até adquirir a experiência suficiente para não se enrolar na maioria dos casos. E, assim, para dizer para vocês, se cirurgia fosse algo que se aprendesse em livros, talvez eu fosse capaz de ensinar alguma coisa para vocês hoje. Né? E talvez não precisasse ter residência nem especialização, né? É só você ler no livro e ir lá e executar. Como tudo em odontologia, né? Mas eu vou tentar trazer para vocês alguma coisa de vivência. Eu sei que nem todo mundo faz cirurgia, nem todo mundo gosta de fazer cirurgia, mas algumas coisas de características genéricas sobre terceiro molar que às vezes a gente nunca pensou, né? Nunca viu, nunca imaginou, mas que fazem sentido em algum momento e que podem ajudar talvez a resolver uma questão de prova ou mesmo na vida do dia a dia da gente, tá? Então a gente começa pela anestesia, né? Toda cirurgia ambulatorial, toda cirurgia odontológica em nível ambulatorial começa com a anestesia local. Não é o objetivo da aula, tá? É só ilustrar aqui, mas é necessário que a gente siga os passos da anestesia, tá? E ela começa nos inferiores pelo bloqueio do nervo alveolar inferior. Tá? O paciente tem abertura bucal máxima, a gente localiza ali os pontos de referência, que é a chanfradura o bordo anterior da mandíbula, melhor dizendo, a prega pterigomandibular, que é o ponto de inserção da nossa agulha. Né? Se aprofunda a agulha até a resistência óssea, recua-se 1 milímetro após tocar o ramo e deposita-se a solução anestésica. Qual é a velocidade? 1 mililitro por minuto. Então a gente leva cerca de 2 minutos para administrar um tubete inteiro de 1,8 mililitros, tá, pessoal? É necessário também o complemento pelo bloqueio do nervo bucal. Muita gente pensa que é só anestesiar o nervo alveolar inferior e está pronto para executar a cirurgia. Não. Se não houver o bloqueio do nervo bucal, a gente simplesmente não consegue incisar, não consegue fazer a incisão para acesso ao terceiro molar. Então a gente deve aí também reparar os pontos anatômicos, tá? E, da mesma forma, tocar o osso, manter em posição, infiltrar pouca quantidade de anestésico, cerca de 1/4 de tubete, e complementar com as anestesias que se tornem necessárias para a isquemia da área, para a gente ter um campo livre de sangramento abundante. Tá? É diferente de dentisteria, de endodontia, de dentística, em que a gente não precisa se preocupar com hemostasia. Nesse caso, a hemostasia ela é fundamental, tá? Para a gente ter um campo seco, um campo em que a gente possa enxergar onde está atuando. Tá, pessoal? Para os superiores, bloqueio do nervo alveolar superior posterior, tá? Aqui os detalhes técnicos, o calibre da agulha, a inserção na altura da prega mucolabial sobre o segundo molar, tá? E com o canhão da agulha. Como? Poxa, eu não trouxe a foto aqui. É no fundo do vestíbulo, é o que se chama de fórnix. É onde junta a bochecha, a mucosa jugal com a mucosa alveolar. Tá? É meio apagado, mas é exatamente onde forma aqui, o fundo do vestíbulo. A prega mucolabial é aquela junção entre a bochecha e a mucosa alveolar que se adapta à parede da maxila. Tá? Talvez tenha uma imagem mais para frente, aí eu mostro para você. Tá? E claro, o bloqueio do nervo palatino maior. Quando a gente está começando em odontologia, quando a gente está começando em cirurgia, é muito comum a gente imaginar que basta para a extração do terceiro molar superior a anestesia do nervo
alveolar superior posterior e o restante está anestesiado por via de consequência. Mas não é verdade. Para você poder manipular a área palatina, é necessário o bloqueio do nervo palatino maior. Senão a gente não consegue manipular o nosso paciente e a gente vai ter dor transoperatória. Pois é. Uma outra questão que também vem eventualmente em prova é a questão do acesso cirúrgico, né? Qual é o acesso cirúrgico adequado para uma cirurgia de terceiro molar, seja inferior ou superior? O retalho adequado é aquele que tem um tamanho suficiente para expor a área em que você vai trabalhar, para permitir o acesso dos seus instrumentos, do seu afastador, que permita uma odontodissecção, uma ostectomia adequada e que não seja exageradamente grande, para facilitar o reparo posterior. Então, o tamanho ele tem que ser intermediário, para que você possa enxergar, para que você possa atuar, mas que permita um reparo mais célere, mais rápido no pós-operatório. O mais comum é o retalho em envelope. E aí varia de escola para escola, pessoal? Mas nesse caso a bibliografia indica o retalho em envelope, que se estende desde bem depois da posição do dente impactado, em direção ao ramo ou em direção à tuberosidade, indo até aproximadamente a altura do primeiro molar, sem incisão relaxante. O retalho em envelope ele é só feito à custa do descolamento da incisão e do descolamento da mucosa vestibular dos dentes sem incisão relaxante. Nos casos em que a gente precisa de um acesso maior ou mais extenso, por uma inclusão mais profunda ou por alguma outra dificuldade anatômica, por exemplo, paciente que tenha bandas ortodônticas ou próteses dentárias na área do segundo molar, pode necessitar de uma incisão relaxante. Isso é muito fácil de fazer, é só pegar aquele desenho do retalho em envelope e descer ou subir uma incisão relaxante de acordo com a necessidade. E isso fica mais fácil de observar depois quando a gente for ver o desenho. A incisão em envelope, comentando sobre ela, geralmente está associada a menos complicações e tende a cicatrizar de maneira mais rápida e com menos dor. Claro, sempre que você incisa menos, você tem menos trauma e, consequentemente, cicatriza melhor. O retalho com incisão relaxante ele também é chamado de retalho triangular ou retalho de 3 pontas. Nos casos da incisão relaxante, muitas vezes a artéria bucal aparece no campo cirúrgico, que ela se localiza mais ou menos nessa parte da borda da mandíbula. E isso é uma complicação não séria, mas é uma complicação porque demanda uma hemostasia mais eficiente. Você seccionar a artéria bucal no momento da incisão é uma complicação mais chata do que grave, eu diria. E demanda uma hemostasia mais eficiente. A incisão deve ir da área lateral do bordo anterior do ramo e não deve continuar posteriormente em linha reta, ela deve divergir, porque o ramo da mandíbula ele sobe e ao mesmo tempo que ele sobe, ele abre, ele diverge em relação posterior. E a gente deve acompanhar com a incisão essa linha. Senão o que acontece? A gente pode, eventualmente, continuando em direção posterior em linha reta, fazer um dano ao nervo lingual, que passa justaposto à borda interna da mandíbula nessa área. Para alguns casos, é rara a necessidade de uma incisão relaxante, pessoal? Mas, se precisar, ela pode ser executada na parte mesial da incisão. Então, aqui na imagem, está passando aqui o nervo lingual. O nervo lingual ele passa justaposto à borda interna, aqui é a parte interna da mandíbula, aqui é a parte externa. Essa é uma incisão em envelope. Ela faz a margem, ela acompanha a margem da gengiva e nessa área sobre o terceiro molar ela sobe para a lateral do ramo da mandíbula e não em linha reta. Em linha reta há o risco de seccionar o nervo lingual. Pessoal? Aqui o aspecto vestibular da incisão. Então ela é intrasulcular nessa altura e aqui ela diverge em relação ao ramo da mandíbula. Estão acompanhando, pessoal?
Tá dando para entender? Para mim está sendo uma revisão. Isso é bom, mas é isso mesmo. Né? Ninguém está aqui para ensinar nada para ninguém, a gente está revisando. Né? E aqui o retalho de 3 pontas, tá, pessoal? Ou o retalho triangular. Se você percebeu que aquela incisão em envelope não foi suficiente para expor toda a coroa do dente ou toda a área que você quer trabalhar, basicamente a gente desce uma incisão relaxante na parte mesial da incisão. Tá? Essa incisão ela é feita de forma parapapilar, ou seja, ela não é feita nem sobre o ápice da papila, tá? Nem no meio da papila, nem no seu centro. Ela é feita entre o ápice e o centro da papila. Tá? Incisão parapapilar. E ela não precisa ser tão divergente assim, tá, pessoal? Ela pode ser um pouquinho mais vertical, não tem problema nenhum, não vai comprometer a irrigação sanguínea. Ela só não pode ser convergente, tá? Porque senão o suprimento sanguíneo ele fica prejudicado. Tá? Para o terceiro molar superior também, por incrível que pareça, a incisão mais utilizada é uma incisão em envelope. Tá? Também depende de escola, mas para esses autores, são norte-americanos, a incisão mais utilizada é a envelope. Ela vai desde o ângulo distal vestibular do segundo molar até o primeiro molar. Tá? Ela é útil quando a superfície oclusal do terceiro molar está na porção média da raiz do segundo molar ou superior a ela. Tá? Mas também pode ser utilizada uma incisão relaxante, tá, pessoal? Você usa broca para fazer o superior? Não. 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 Calma, calma. Nesse caso aqui a gente está vendo a incisão em envelope, tá, pessoal? Ela segue pela tuberosidade até a parte mais posterior e na altura do segundo molar ela é feita então um destacamento, um levantamento dessa área. Tá? Pode ser feita uma incisão relaxante se o dente estiver mais alto, ou seja, se estiver num grau de impacção maior. Tá? Isso dá geralmente uma exposição muito boa para se trabalhar nessa área do terceiro molar superior. Técnica operatória então do dente superior, depois de feito o retalho ou envelope ou a incisão relaxante, o retalho de 3 pontas, tá? Se descola o tecido mole, geralmente se começa pela extremidade do retalho, levando para posterior, aumentando sempre em amplitude e profundidade, tá? E uma pequena quantidade do osso vestibular é removido ou com broca ou com cinzel. Aí cabe uma explicação, tá? Dependendo... Dependendo... Uhum. Depende. Pacientes com dente muito alto, tá? Um grau de impacção maior, ou pacientes muito idosos, ou naqueles que, embora jovens, têm uma compacção óssea maior, eventualmente é necessário usar broca. Tá? Essa semana mesmo eu tive um paciente em que eu precisei utilizar uma broca. Geralmente a gente usa uma broca esférica, tá? E eu precisei seccionar o dente superior, coisa que eu faço assim 1 ou 2 vezes por semestre, tá? Mas eventualmente tem que fazer. Tá? Geralmente esse osso aqui da maxila ele é papiráceo, ele é maleável, então você consegue tirar com a própria alavanca, com o próprio extrator você remove. Tá? Mas se não conseguir, com o próprio descolador a gente tira um pouquinho de osso, acha o ponto de aplicação do extrator e com um movimento para distal e para vestibular, para distal e vestibular, a gente remove o dente. Tá? Certo? Eu tive 2 no mestrado. Colegas meus, né? Foi superior, na hora que fez assim, foi muito rápido. Um numa semana, outro na outra. O mesmo colega. 2 vezes. É porque realmente tem que ter cuidado. O dente caiu na boca. Por isso que a gente sempre coloca uma compressinha no orofaringe, né? Deixa lá uma gaze, para caso aconteça, não deglutir o dente. Pior do que deglutir é aspirar. Né? Broncoaspirar um elemento dentário. E em todos os casos, tá? Ou seja, deglutição ou aspiração,
PA e perfil de tórax para localizar. Tá? Eventualmente uma broncoscopia consegue recuperar um dente aspirado. Tá, pessoal? E pode ter casos em que o dente é aspirado e permanece na árvore brônquica assintomático. Isso ocorre. Tá? O paciente aspira, não causa nenhuma irritação brônquica e o dente permanece lá. Mas tem que ser removido. Aparece nele. Existe caso descrito na literatura. Tá? A técnica para o inferior ela é um pouquinho diferente. Tá? E ela varia de acordo com a angulação do dente. Para os dentes verticais, a gente começa, depois, lógico, anestesia, incisão, a gente começa pela remoção do osso ao redor da coroa. Isso se chama de ostectomia, conforme eu já havia comentado, tá, pessoal? O livro descreve, olha que interessante, o livro descreve brocas de alta rotação, mas no desenho ele traz uma peça de mão, né, com uma broca em baixa rotação. Mas geralmente a gente usa uma broca da série 700, ou 702, ou 703, eventualmente 701, dependendo do caso, e remove com muita eficiência o osso na superfície oclusal. Tá? Para os dentes verticais, a odontosecção ela se faz dividindo as raízes mesial e distal, exatamente no centro do dente. Tá? A gente repara que a gente remove o osso na quantidade suficiente para expor a região cervical, para liberar o equador dental. Tá? E a secção é feita exatamente entre as raízes. Tá? Depois um extrator é aplicado para remover a raiz distal. Eventualmente a gente não consegue remover o fragmento coronário e a raiz. Eventualmente fratura um pedaço da coroa e a raiz fica no alvéolo. A gente remove depois facilmente a parte mesial e aí vai buscar o fragmento radicular distal. Ah, isso não é problema nenhum, já está em campo visual. Não dá muito trabalho. Já para os dentes mesioangulados, o osso vestibular e distal, aqui tem um detalhe, o osso distal ele é removido com parcimônia, ou seja, com muito cuidado, com muita prudência. Por quê? Porque no momento em que a gente trabalha com a broca na área distal, existe o risco de lesão ao nervo lingual mais uma vez. A gente tem sempre que ter na mente que o nervo lingual passa justaposto à tábua óssea lingual da mandíbula. Então qualquer resvalar, qualquer erro nessa hora pode lesionar o nervo e levar com isso a uma parestesia. Tá? Expõe-se até a coroa até a linha cervical e em seguida, com a broca paralela ou divergente em relação ao longo eixo do segundo molar, se remove um fragmento da coroa. Para quê? Para ganhar espaço nessa parte distal e poder fazer o giro da porção restante do dente e remover o alvéolo. É preciso liberar, a gente tem que ter a noção de que esse dente está impactado, é preciso criar espaço. Tá? Então um pequeno elevador reto inserido na mesial e o terceiro molar é removido com um movimento rotacional. Tá? A gente tem que sempre lembrar que o ponto de apoio é feito num local imponderável entre o alvéolo e a raiz do segundo molar, nunca sobre a raiz do segundo molar. Tá? Para os dentes distoangulados, o osso oclusal vestibular e distal é removido com a broca de alta rotação. Tá? E nesse caso, o osso distal é removido em maior quantidade do que seriam nos outros tipos de impacção. Tá? E a coroa ela é totalmente seccionada e removida em peça única. Tá? Posteriormente, se faz a secção entre as raízes. Tá? Ou, se as raízes possibilitarem, se o formato, se a anatomia das raízes possibilitar, a gente pode fazer um pequeno orifício na porção mais cervical e com um elevador de Cryer ou então um Selden, a gente pode inserir a pontinha do Selden nesse orifício e tentar levantar essas raízes. Confesso para vocês que eu executo muita cirurgia de terceiro molar e muito poucas vezes eu consigo executar essa manobra. Muito poucas vezes. Tá?
o que mais acontece é seccionar as raízes, remover uma e depois a outra. Isso é o que é mais comum. Tá? E para os dentes horizontais, osso distal e vestibular removido com broca de alta rotação, expondo a cervical do dente. Nesse caso, o ângulo em que a nossa alta rotação entra para fazer a odontosecção é facilitado, né? É facilitado pela posição horizontal do dente, então não tem grande dificuldade para se remover a parte coronária. Depois as raízes são seccionadas e removidas uma a uma do alvéolo. Mais uma vez, aquele truque de fazer um orifício na porção radicular funciona, né? E um elevador Cryer ou Selden é inserido e feito o giro dessas raízes para remoção. Tá? A Apex é um excelente instrumento. Né? Aqui ilustrando a remoção da raiz mesial. Tá, pessoal? Terminada a parte de remoção da coroa, da raiz, sobra o quê? A remoção do capuz pericoronário tem que ser escrupulosa, porque a gente já viu e lembra que as neoplasias e os cistos muitas vezes são originários daquele capuz pericoronário remanescente. Então, é necessário remover com muito cuidado todo o remanescente do capuz pericoronário do alvéolo. Tá? E se procede a uma regularização óssea. Essa regularização óssea ela pode ser feita de 3 maneiras. Com a própria broca, que você utilizou para fazer a ostectomia, né? Você regulariza com ela as arestas, as espículas ósseas que podem ficar, ou com uma pinça goiva, também chamada de alveolótomo. Né? A gente remove o movimento de pinça, corta realmente a estrutura óssea que está excedente, e com limas para osso. Você usa lima para osso para regularizar essa superfície. Você pode usar esses 3 métodos independentes ou associados. Tá? Sempre sob irrigação copiosa. Tá? Aqui o autor coloca entre 30 a 50 mililitros de solução salina como sendo adequados para uma toalete completa do alvéolo. Isso contribui também para a redução da incidência de quê? De alveolite, osteite alveolar. Tá? E no final, a sutura com pontos interrompidos para manter o retalho no lugar e não também para ter alguma certa hemostasia, mas também para não ter o acúmulo de resíduos alimentares, enfim, objetos estranhos nessa área. Tá? Questão 5, então, na Marinha em 2007. Levando em consideração Peterson e colaboradores, assinale a opção correta em relação ao procedimento cirúrgico para a remoção de terceiros molares inferiores impactados. Vamos lá. Letra A. Na maioria das vezes, a incisão de preferência para a remoção desses dentes é a triangular. Não. De acordo com a bibliografia, qual é a incisão? Envelope. Né? Letra B. No procedimento de osteotomia aqui a gente entende como sinônimo de ostectomia, tá, pessoal? O osso nas faces oclusal, distal e lingual até o nível cervical do dente impactado deve ser removido inicialmente. Por que é que isso aí está errado? Por que é que essa alternativa está errada? Você pode atingir o... Exatamente. O osso nas faces oclusal e distal. Lingual a gente não mexe. Em algum momento eu falei sobre a ostectomia na face lingual? Não, né? Então, lingual a gente não mexe, tá, pessoal? Alternativa C. A direção na qual o dente impactado deve ser dividido na fase de odontosecção depende primeiramente da sua angulação. É isso, tá, pessoal? A forma como você vai dividir, a forma como você vai fazer a sua odontosecção depende da angulação do dente, mais do que qualquer outra coisa. Tá? Letra D, só para a gente fechar. A impacção mesioangular é a que representa a maior dificuldade de remoção entre os 4 tipos básicos de angulação. Buscou o conteúdo que a gente viu anteriormente. Qual é o mais difícil? Se trata de dígito angular.
Ótimo, então afiados, vamos passar. E letra E. Uma vez removido o dente impactado do processo alveolar, o cirurgião deve irrigar copiosamente a ferida com solução salina estéril, cuidando para que esta não se infiltre sobre o retalho rebatido. A gente não comentou sobre isso, mas é exatamente o contrário. A gente tem que cuidar para que a solução salina chegue em todas as partes do retalho, inclusive sobre o periósteo. Por quê? Porque são esses debris, são esses resíduos de osso e de dente que causam os chamados abscessos tardios. Tá? A gente vai ver isso mais para frente também. Tá? Então toda a área tem que ser cuidadosamente limpa e irrigada e aspirada, de preferência com aspirador de alta potência. Certo, pessoal? A alternativa correta, então, letra C. Todo mundo pegou? Ótimo. Questão 6. De acordo com Miloro e colaboradores, a edição anterior de 2008, na técnica cirúrgica para a remoção de dentes impactados, é correto afirmar que... Repara como cai técnica cirúrgica. Ó, essa é relativamente recente, 2014. Tá? Letra A. O retalho triangular tende a reparar mais rapidamente que o retalho em envelope? Foi isso que a gente comentou? Foi o contrário, né? O resto do folículo dental deve ser preservado para auxiliar na cicatrização. Verdadeiro ou falso? Falso, né, pessoal? Por quê? Você tem que remover, tem que curetar. Por quê? Isso é a origem de cistos e neoplasias, tá, pessoal? Os restos do folículo dental são a origem comum de neoplasias e cistos. Letra C. A impacção mesioangular requer geralmente uma ostectomia maior do que a horizontal. A mesioangular requer geralmente uma ostectomia maior do que a horizontal. Sim ou não? Não. Letra D. Não se deve remover o osso na face lingual, evitando danos ao nervo lingual. Sim ou não? É isso aí, tá, pessoal? E para a gente fechar, letra E. A impacção distoangular do terceiro molar inferior é usualmente a menos difícil. Ao contrário, mais uma vez, né? É a mais difícil. Então, o correto, letra D. Letra D. Não se deve remover o osso na face lingual. Mais uma vez aí, pessoal. A gente não comentou em nenhum momento ostectomia e tábua lingual. Tá? É vestibular e distal oclusal quando muito.